Quantas pessoas se sabotam por falta de merecimento? Quantas pessoas se colocam em relacionamentos abusivos porque não se sentem amadas e precisam estar mendigando o amor de outras pessoas? O que tu mais quis me ensinar como mãe? Eu percebo, agora tu falou ali, eu percebo muito porque eu não tive medo. Eu posso ter ficado perdido, mas eu podia ter ficado chorando lá num canto. Que a gente não pode dar aquilo que a gente nunca teve. Então, os pais que não conseguiram ser pacienciosos, carinhosos, amorosos, eles também não tiveram isso. Nós somos uma versão melhorada dos nossos pais, os nossos pais são uma versão melhorada dos nossos avós. Então, se um pai não consegue ainda entregar amor e carinho, é porque isso falta dentro dele. Como que a pessoa, ela consegue se autodiagnosticar, podemos dizer assim, que ela precisa procurar o autoconhecimento e precisa procurar ajuda? Em contrapartida, quantas outras crianças elas se perdem nesse processo de estar ali sozinha, envolta com o medo. Sem sombra de dúvidas, a conexão, ela é muito mais do que só ser um pai ou uma mãe. A conexão é eu entender o que se passa dentro do teu mundo interno. Palavras são só 7% da comunicação. Então, os nossos resultados, eles sempre vão ter o sintoma daquilo que está rodando dentro do nosso mundo subconsciente. O que acontece com os filhos quando os pais decidem evoluir? Esse é o DestravaCast, onde cada conversa vai destravar algo na tua vida. Eu sou Edna, a sua trainer em autoconhecimento e programação neurolinguística, e este é um podcast onde eu vou trazer muito conhecimento para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você seguir o canal, curtir, compartilhar com os amigos, porque aqui vai ter muito conteúdo interessante. Então, eu estou vencendo mais um desafio que é ser host de podcast e quero falar do propósito, do porquê surgiu o DestravaCast. Ele é um podcast voltado para ensinar todo o meu conhecimento, ensinar tudo aquilo que eu já aprendi sobre programação neurolinguística. E 2025 foi um ano muito desafiador, foi um ano onde tudo aquilo que eu imaginei não deu certo. E o DestravaCast nasceu deste propósito. Então, ele é um projeto de Deus e não meu. Então, todas as vidas que serão atingidas através do autoconhecimento, através daquilo que eu tenho de conhecimento para poder ensinar para as pessoas, eu sou só um instrumento. E esse projeto, ele nasceu no ano passado e ele veio amadurecendo. Ele já era para ter acontecido antes, mas como a gente sabe, todas as coisas elas são no tempo de Deus. E este primeiro episódio não poderia ser com alguém mais especial do que ele, o meu filho Thomas. Seja bem-vindo, Thomas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui fazendo parte desse primeiro episódio, uma grande jornada que vem pela frente e eu estar fazendo parte do começo. Um pequeno passo, mas com uma grande história que vem pela frente. Com certeza, né? Porque se a gente tivesse acelerado o processo ano passado, talvez hoje tu não estaria aqui comigo, a gente não estaria vivendo esse nosso momento tão importante de mãe e filho. Para mim, assim, é mais um dos meus sonhos de vida realizado é te ter aqui comigo. Então, eu só tenho a agradecer primeiro a Deus e gratidão por tu topar todas as loucuras comigo, por topar todos os projetos comigo, e eu não tenho dúvidas do quanto a gente vai conseguir ajudar e impactar outras pessoas através desse projeto. Sim. Então, eu quero começar explicando para as pessoas como que vai funcionar o DestravaCast. Ele vai ser um projeto onde pessoas que são divergentes, essas pessoas que você que se sabe que é uma pessoa divergente, que sempre pensou fora da caixa, que sempre teve ideias diferentes e nunca encontrou um lugar no mundo, aqui este podcast é para você. E o formato deles são pessoas comuns, são pessoas divergentes que irão trazer dúvidas sobre autoconhecimento, sobre programação neurolinguística e eu vou estar respondendo. Mas antes do Thomas começar a me fazer algumas perguntas, eu vou fazer a primeira pergunta para ele. Thomas, como é ser filho de alguém que trabalha com autoconhecimento?
É algo muito diferente que desde novo eu sempre senti isso, sempre notei uma grande diferença e agora mais maduro, mais entrando numa fase nova ali do quartel, eu consigo perceber, vendo colegas, alguns camaradas, que é uma criação totalmente diferente quando se tem um familiar, quando se tem uma autoridade dentro de casa que sabe sobre autoconhecimento, sabe lidar com as emoções, sabe como funcionam os padrões. E é uma criação totalmente diferente. Eu vejo o quão à frente eu sou. Parece que eu não sou do meu ano, parece que eu sou de uma década atrás, por estar mais à frente na base da criação, que me ajudou muito. É uma grande diferença que tem. E eu tenho aqui, trouxe algumas perguntas, eu queria começar. Eu queria entender e te conhecer um pouco mais como profissional também, mãe. Por que que tu sempre estudou, sempre quis conhecer tanto sobre o autoconhecimento? O que tanto te atrai nesse assunto? Então, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora desde nova, né? Eu sempre questionei muito o porquê das coisas, ou por que que as coisas aconteciam, o porquê que as pessoas elas agiam como elas agiam. E com 30 anos, ali com 30 anos, eu passei pela famosa crise dos 30. Eu não sabia na época que existia, né? Então, a famosa crise dos 30, já tinha nascido, eu já tinha negócios, e eu ainda assim tinha algo dentro de mim que me trazia uma crise existencial. Eu não conseguia entender o que hoje a gente chama de propósito, né? E nessa busca eu encontrei o meu primeiro treinamento de desenvolvimento e liderança. Com 30 anos eu fiz esse treinamento e ali foi onde eu encontrei a minha tribo, as minhas pessoas, aquilo que eu amo, por isso que eu ensino hoje sobre isso, né? Porque foi aonde eu encontrei pessoas que trabalham com a questão de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. Então, nesse primeiro treinamento, eu aprendi sobre programação neurolinguística, que é a PNL, eu aprendi sobre Dale Carnegie, sobre Napoleão Hill, eu encontrei a filosofia do sucesso, então a partir dali eu comecei a estudar cada vez mais, comecei a me aprofundar cada vez mais, primeiro para o meu autoconhecimento, né, para eu poder entender algumas coisas e quanto mais eu fui estudando, mais eu fui me apaixonando e fui me aperfeiçoando até chegar ao ponto, então, de fazer a minha formação de programação neurolinguística e começar a aplicar isso com outras pessoas. Uhum. Então já vem de bastante tempo essa busca, essa sede pelo conhecimento. E já junto assim, eu vejo que muita gente na minha faixa etária de idade, entre amigos e conhecidos, eu vejo que muitos jovens são travados hoje em dia, têm medo de tomar algumas atitudes por inúmeros motivos. Eu queria entender o que que tu acha que mais trava os jovens hoje em dia? Uhum. O que mais trava os jovens hoje em dia é a falta de autoconhecimento. É justamente entender o seu momento de vida, entender o seu padrão comportamental, porque uma criança de 10 anos, tu concorda comigo que ela tem um padrão de comportamento. Sim. Uma criança, um adolescente de 15 anos tem um padrão de comportamento, um adulto, ele tem outro padrão. Então, o jovem, principalmente o adolescente, ele tem a seguinte questão, ele está aprendendo ainda a se autoconhecer. As emoções, elas estão começando apenas a aflorar, a se desenvolver. Por que que nós, como adultos, a gente é responsável por vocês até os 18 anos? Porque, na média de 17, 18 anos, que é quando o córtex pré-frontal, ele termina de se formar. Então, ele é responsável pelas decisões maduras, racionais. Por que que o adolescente é mais brincalhão, ele tem esse jeito, mais as crianças são? Porque o córtex ainda não está bem formado. Então, eu acredito que a maioria dos jovens ainda, ela não entende sobre os comportamentos humanos, ela não entende o que ela está sentindo dentro dela. Então, tu imagina que afloram a questão dos hormônios, que vocês estão se descobrindo também, descobrindo seu lugar no mundo, saindo da transição de criança
para um adulto responsável. Isso causa muito conflito dentro da mentalidade de um jovem. Mas eu quero ouvir de ti, Thomas, o que que tu acha que trava os jovens? Que eu vejo que trava os jovens, que eu consigo perceber muito, eu creio que seja ali na base da criação, que os pais, querendo ou não, às vezes acabam limitando as crianças. Os filhos, por achar que é a melhor forma, eles acabam limitando. Às vezes, por não deixar fazer alguma coisa com medo da criança se machucar, vai falar que daqui a pouco a criança não sabe fazer tal coisa, que não serve pra isso, que ela só faz coisa errada, e isso acaba, querendo ou não, ficando no subconsciente da criança. E quando vai crescendo ali na fase da adolescência, não quer procurar um emprego por medo de não ser capaz, não quer, sei lá, arriscar dar um passo por medo de ser, como posso dizer, por medo de errar. Uhum. Ela não quer por medo de errar, não quer por medo de deu do fracasso, porque na infância sempre foi dito que ela não servia, que ela só fazia coisa errada, e quando cresceu, isso ficou na cabeça dela: "Ó, eu não sirvo pra nada, eu só faço coisa errada, tudo que eu fizer vai dar errado e minha vida é isso". Isso que eu vejo que trava muitas pessoas hoje em dia, que querendo ou não, elas fazem sem saber, deixam de Uhum. tomar atitudes: "Ah, não sei por que que eu não fiz, não sei por que que eu não tomei eu devia ter tomado aquela atitude, aquela Faz iniciativa". faz muito sentido isso, né, faz muito sentido, porque, para quem não sabe, a programação neurolinguística, ela fala muito sobre padrões comportamentais, né, então a nossa mente subconsciente é ela quem dita 95% dos nossos comportamentos. E realmente, né, a criança, ela é se ela foi moldada dentro de um ambiente inseguro, se ela foi moldada dentro de um padrão aonde ela não foi incentivada e ser encorajada, ela tem muita trava de insegurança de tomar decisões na vida adulta. Uma boa Hum, observação. Vamos ver aqui a próxima. Aproveitando já, falei ali sobre relação entre pai e filho, que às vezes acaba sendo negativo com os filhos, acaba limitando. Eu queria entender aqui, na tua visão, o que que mais falta? O que que tá escasso na relação entre pai e filho hoje em dia? E a gente pega bem o gancho disso que tu falou agora. Eu acredito que seja muito a questão de comportamento e entendimento das emoções. O próprio adulto em si, muitas vezes, se ele não fez alguma formação, se ele não buscou estudar sobre se desenvolver, se ele não fez uma terapia, se ele não buscou o autoconhecimento, nem o adulto ele consegue dar conta do que ele está sentindo. E como que ele vai ser alguém que vai dar suporte emocional para uma criança. Então, é essa questão de se autoconhecer, conhecer como que uma criança funciona, quais são as necessidades dela. Hã, o adulto, ele é formado por setênios, então, a criança, ela começa do 1º aos 7 anos, é um primeiro setênio, dos 7 aos 14 é o segundo, dos 14 aos 21, então a cada setênio são necessidades diferentes. Eu não posso te tratar hoje como um adolescente, um adulto de 18 anos, como eu tratava o Thomas de 5 anos. Então, o adulto ele precisa ter primeiro essa percepção de cada momento de vida e entender as suas emoções, não descontar as suas frustrações, as suas raivas, os seus medos, porque se eu não tivesse te incentivado, se eu não tivesse vencido os meus medos, eu colocaria eles em ti. Lá, quando tu queria daqui um pouco andar a primeira vez de bicicleta sem rodinhas, a minha insegurança ela ia passar para ti. Quando tu quisesse subir, escalar uma árvore, e aí, a minha insegurança ela ia te travar. Então é muito isso, o que distancia é a questão, assim, de compreender os padrões comportamentais. E além das emoções, a gente tem, né, então os padrões comportamentais, porque cada pessoa ela tem é como se fosse um modus operandi, tem várias, nuances que a gente trabalha dentro da programação neurolinguística, do autoconhecimento. Na minha formação, eu ensino sobre a análise DISC, que quando eu aprendi,
fez muito sentido e eu consegui colocar isso dentro da nossa casa, porque na análise diz que são basicamente 4 perfis comportamentais, que é o dominante, o influente, o conformidade e o estabilidade. O meu perfil, predominante é o dominante. E o teu perfil predominante é o conformidade. Então eu sou a pessoa que eu já acordo no 360, eu já tenho 10 coisas para o Thomas fazer antes mesmo dele acordar. E ele tem o tempo dele, ele tem que acordar, ele tem que levantar, ele tem que fazer o download da alma dele para depois começar a fazer as coisas que ele precisa. E aí, se eu começo no meu momento acelerado, a gente vai ter conflito dentro de casa. E então, quando eu compreendi isso, eu dissociei muito, que foi muito importante, porque se eu não tenho inteligência emocional para entender isso, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou pedir para o Thomas fazer do meu jeito. E só que ele vai fazer do jeito dele, porque ele tem um padrão de tomada de decisão diferente dentro da mente dele. E aí eu vou esperar o tempo do Thomas fazer, e por isso que a gente consegue, acredito hoje, se dar bem dentro de casa, porque tu entende o meu momento e eu entendo o teu momento. Tem dias que eu tô assim saturada. E ele já sabe, só do jeito que eu respiro, Que eu corro risco de morte se eu fizer uma coisa. com certeza. Nessa base ali de padrões comportamentais, com padrões emocionais, hã, por que que alguns pais não conseguem demonstrar amor, carinho, daqui a pouco não tem paciência com os filhos? Nossa, essa pergunta ela é bem profunda, né, bem profunda, porque isso mexe muito na dor de muitas pessoas que talvez não se sentiram amadas na infância, que não se sentiram acolhidas na infância. E eu sempre parto do princípio, e eu ensino isso dentro da tanto da minha mentoria individual ou da formação, é que a gente não pode dar aquilo que a gente nunca teve. Então, os pais que não conseguiram ser pacienciosos, carinhosos, amorosos, eles também não tiveram isso. Nós somos uma versão melhorada dos nossos pais são uma versão melhorada dos nossos avós. Então, se um pai não consegue ainda entregar amor e carinho, é porque isso falta dentro dele. E em contrapartida também existem muitos pais que são permissivos. A permissividade é quando eu não consigo colocar limite, quando eu deixo a criança ultrapassar os limites, quando eu não consigo ser uma uma mãe que coloca regras e que faz as regras se cumprirem. Vou te dar um exemplo de um atendimento que eu fiz dentro de uma mentoria, né, então, dentro da PNL a gente tem o pressuposto, todo comportamento tem uma intenção positiva. Partindo desse pressuposto, eu fiz uma indução hipnótica com a minha cliente, porque ela tinha dificuldade de colocar limites. O filho dela tem 30 anos, mora com ela ainda. Ele é extremamente dependente, porque ela conduziu a situação para que ele ficasse sempre dependente dela. E nesse processo dessa indução, eu consegui encontrar dentro da mente subconsciente qual era o bloqueio emocional que ela tinha. Na infância dela, ela foi criada por um pai muito rígido. Então ele colocava limites, ele não deixava ela brincar, ela não podia ser quem ela gostaria de ser. Então, o que que o subconsciente ele faz? Ele tem uma maneira única de funcionar, né? Ele criou um processo onde ele faz uma dualidade. Então, se eu for rígida, minha cliente, né, dentro da mente dela, se ela fosse rígida, ela faria o filho dela sentir as mesmas coisas que ela sentia com o pai. Olha como é louco a questão do nosso subconsciente. Ele sempre vai fazendo algumas associações. E a parte de trazer a memória à tona, né? Trazer, porque essa memória era uma memória muito profunda dentro dela, que ela nem sabia que existia. Então, por isso que ela não conseguia colocar limites com o filho, por isso que ela não conseguia colocar regras, estabelecer
uma convivência saudável. Imagina se na nossa criação, se na tua criação eu não tivesse colocado regras. Bah, Se eu tivesse só sido a tua mãe, a tua, quer dizer, perdão, se eu só tivesse sido a tua amiga, ao invés de ter sido a mãe. Porque a mãe, ela é para isso. A mãe, ela é tanto para ensinar quanto para amar. É para as duas coisas. Porque tem um ditado que eu gosto muito de usar: os filhos são o que as mães fazem deles. Então, muitas vezes, se um jovem, um adolescente, uma criança que ela ainda não tem padrões comportamentais que são bons para a vida dela, é porque a mãe também precisa mudar algumas coisas inconscientes dentro dela, precisa se libertar de alguns bloqueios. E então, essa minha mentorada, ela conseguiu, a gente fez a ressignificação dessa crença limitante que ela tinha, e ela conseguiu aos poucos, conversando com o filho dela, começando a colocar limites, e não faz muito tempo que a gente conversou, e ela disse que ele já tá morando sozinho, ele já conseguiu dar um passo em relação à autonomia dele. Olha que bacana isso. bah, que diferente o quão rápido pode ser a mudança na vida da pessoa, ela procurando melhorar, procurando ajuda, né? Ali, que nem ela foi atrás de ti, em uma questão de, querendo ou não, 20 anos que tava pendente, que era, não é obrigação, mas normalmente o que acontece de próximo ali à faixa etária dos 20 anos ali, sair de casa, o filho tava pendente, essa questão há 10 anos. E pouco tempo contigo já resolveu. Sim, as mudanças elas acontecem muito rápido quando a gente consegue acessar a crença limitante dentro do subconsciente. Sim. Nesse, nesse assunto de mãe, os ensinamentos que, como exemplo ali que tu deu da aluna, da tua paciente, eu queria entender o que tu mais quis me ensinar como mãe. Eu acredito que seja a questão da autoconfiança, de tu não ter medo de ir para a vida, né. A maioria dos pais, eles ainda têm questões emocionais, eles têm dificuldade de dar autonomia para os filhos, têm dificuldade de incentivar, e a autonomia que eu digo é a autonomia saudável, né. Então, eu sempre te incentivei, sempre te encorajei desde pequeno a tomar as tuas decisões, a te corrigir quando precisava corrigir. Lembra quando a gente estava num cruzeiro? Conta essa história para as pessoas. Sim, eu lembro. Tinha ali, ó, tinha o quê? Uns 6 anos? Ah, uns 6 anos de idade. Mais ou menos isso. A gente tava num cruzeiro no Rio de Janeiro. Cruzeiro com os parentes, pai, mãe, alguns meus avós. Tava sentado na mesa, na hora do almoço. Minha mãe e meu pai foram levantar, falaram: "Ah, tu quer repetir?" "Não, vou ficar aqui na mesa, vou esperar vocês." Eles levantaram, seguiram o caminho. Eu pensei: "Bah, vou de atrás, por que não? Fazer uma surpresa." Nisso, se encontra o Thomas perdido num cruzeiro, em meio ao oceano. Eu não consigo lembrar direito como aconteceu, sei que eu fui parar no elevador, subindo aquele navio de cabo a rabo, até que eu encontrei minha avó. Deu de cara com a tua avó na porta do elevador. Sim, É, é sobre isso que eu falo, sabe, sobre essa autonomia, porque a autonomia ela vai fazer o quê? Ela vai trazer segurança para o indivíduo, porque os pais eles são responsáveis por formar a personalidade de um filho. Então, quando eu te incentivo a tu te encorajar, quando eu incentivo a tu não ter medo da vida, tu não teve medo de procurar ajuda, tu não teve medo de procurar onde a gente estava, tu não teve medo de ter uma iniciativa. Em contrapartida, quantas outras crianças elas se perdem nesse processo, né, de estar ali sozinha com as próprias emoções, envolta com o medo. Claro que ainda tem dos 6 aos 14 anos, tem muita coisa dentro para se formar na personalidade, mas desde cedo eu sempre quis te encorajar
a ser autoconfiante, a saber o que tu quer das tuas, sabe, colocar as tuas escolhas, né, porque quando um pai e uma mãe eles controlam muito, eles sufocam, a criança ela não consegue se expressar. Nem sempre a gente vai estar certo, nem sempre a gente vai ter as melhores escolhas, nem sempre a gente vai tomar as melhores decisões. E tá tudo bem porque faz parte da vida. Mas quando eu tenho autoconfiança, eu tropecei, vou levantar e vou cair, eu tô perdido no elevador, eu vou dar um jeito de encontrar os meus pais. E é essa mentalidade inconsciente que geram adultos confiantes. Uhum. Bem, eu percebo agora, tu falou ali, eu percebo muito porque eu não tive medo. Eu posso ter ficado perdido, mas eu podia ter ficado chorando lá num canto. Enquanto simplesmente fui igual um louco lá procurando alguém. Exatamente, né? Vamos ver aqui. O que que tu acha que, que tu acha que melhora a comunicação entre pai e filho, que pode ajudar a salvar muitas relações? A conexão, sem sombra de dúvidas, a conexão. E a conexão, ela é muito mais do que só ser um genitor, um pai ou uma mãe. A conexão é eu entender o que se passa dentro do teu mundo interno. Palavras são só 7% da comunicação. Isso eu explico tanto na minha mentoria quanto na minha formação de autoconhecimento e programação neurolinguística. Palavras são 7% da comunicação. Os outros 93% é toda uma comunicação não verbal. Então, quando eu estou conectada contigo, eu sei o dia que tu vai chegar triste do teu trabalho, eu sei como é o teu padrão comportamental quando tu tá feliz, eu sei quando tu precisa de um apoio ou quando tu precisa de espaço. Então, a conexão, ela faz o ser humano sentir segurança emocional. Quantas pessoas vivem dentro de um lar e têm um abismo emocional? Porque não existe essa conexão, porque não existe esse olho no olho, essa a humanização. Muitas vezes a gente, como adulto, a gente se coloca num lugar de responsabilidade e a gente esquece de se conectar com as pessoas de dentro da nossa casa. Sim. E fica uma. Acaba se criando, não tendo essa conexão, acaba se criando uma relação muito fria, onde que daqui a pouco rola briga por só não se entender, não entender como é que funciona. Uhum. Nesse, nesse caso de se entender e saber como o outro lida com as situações, com as emoções, o que realmente é estar presente pra ti como mãe? Ah, estar presente. Eu realmente ter esse momento de qualidade. Eu desenvolvi, assim, ao longo desses anos, muitas técnicas, né, muitas coisas, mas a melhor parte de todas é estar contigo, naquele momento. Então a gente tem o nosso momento junto, a gente não precisa estar sempre 100% do tempo juntos, mas no tempo que a gente tá ali, tá conectado. Sim, sempre tá aproveitando o que pode. E eu vejo que nessa que a gente tem muitos momentos de família e explica um pouco pra eles o que que significa quando a gente tem os nossos momentos de daqui a pouco ir no Mac pegar uma casquinha, ir numa conveniência tomar um café e comer um pão de queijo. Explica pro povo o que que significa isso. Ah, isso foi algo que eu aprendi lá nos meus primeiros treinamentos de desenvolvimento humano e eu comecei a aplicar dentro da nossa casa, né? Então a gente tem vários rituais de amor que eu chamo, né? Então a gente tem o dia da família, a gente tem ir comprar um pão de queijo, tomar um café em qualquer dia aleatório. Se eu disser assim, Thomas, vamos terminar esse podcast, vamos lá tomar uma casquinha, vamos lá tomar um sorvete, uma casquinha do Mac. Como é que tu se sente? Pô, ele de faceiro. Porque isso são âncoras. Dentro da PNL existem âncoras. As âncoras, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Então, âncoras são reforços emocionais que a gente vai fazendo. Toda vez que tu for comer uma casquinha do Mac, essa âncora, ela vai trazer
ela vai lembrar de todos os momentos de felicidade que a gente teve quando a gente saía 2 horas da manhã de dentro de casa para ir só comer uma casquinha. Quando a gente para comer um pão de queijo em qualquer conveniência, isso lembra dos nossos vínculos emocionais. E são essas as histórias que a gente precisa repetir ao longo da vida, repetir as âncoras para que a gente tenha inúmeros momentos de felicidade que eles vêm de forma natural, inconsciente, porque o MEC, ele é uma âncora positiva dentro da nossa vida. Tanto é que tem uma cartinha que tu fez, né, das casquinhas do MEC que a gente compra. Então, assim, os rituais de amor, eles são âncoras que trazem felicidade, os nossos rituais de amor. Sim. A gente falou bastante ali sobre o consciente, o subconsciente, algumas atitudes que são tomadas daqui a pouco no automático, bem dizer assim. Uhum. Mas explica um pouco melhor, que eu também quero entender e compreender como funciona, o que é a mente consciente e subconsciente. Então, a nossa mente, ela é dividida justamente na mente consciente e a mente subconsciente. Eu quero que tu imagine. Lembra aquele formato daquele desenho do iceberg que tem. Então, assim, tem a estrutura de gelo fininha em cima e tem toda uma estrutura de gelo embaixo. Uhum, Essa estrutura de gelo é a mente subconsciente. Ela é responsável pela tomada de decisões. Ao longo da nossa formação, a mente subconsciente ela é responsável por prestar atenção no aqui e no agora, por manter a nossa atenção plena aqui. E tudo que a gente vai aprendendo, até no primeiro setênio, no segundo setênio, vai sendo gravado dentro da mente subconsciente e ela vai tomando decisões depois ao longo da nossa vida. Quer ver uma coisa? Pensa numa maçã. uhum. Que cor que é a maçã? Vermelha? Pensa numa glabela. Que é Cor, isso daí? tamanho, formato, Nem não? ideia. Glabela é esse espaço entre as duas sobrancelhas aqui. Ela só tem um nome diferente, por isso que eu uso a analogia, porque quando a gente não tem uma informação dentro da mente subconsciente, em fração de milissegundos ela fica naquele processo do loading. Quando já tem pronto, a mente subconsciente ela te jogou a informação da maçã, porque já existe dentro de ti. Só que quando a gente não tem uma informação dentro da mente subconsciente, ela fica nesse processo de procurar. Então, como que uma pessoa vai dar amor se ela não tem amor dentro dela? Como uma pessoa vai ser segura se ela não tem segurança dentro dela? Como uma pessoa vai ser comunicativa se ela não tem a comunicação desbloqueada dentro dela? E a mente subconsciente é ela quem roda 95% dos nossos comportamentos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. E na mente subconsciente estão gravadas, então, todas as nossas crenças de merecimento, todas as nossas crenças fortalecedoras, quanto as crenças limitantes também. Então, muitas vezes, quando tu não consegue evoluir na vida, é porque existe uma crença limitante dentro da mente subconsciente. E quando a gente consegue trazer para o consciente, eu consigo mudar um comportamento, consigo mudar uma crença, consigo mudar o meu resultado. Uhum. Tu comentou ali sobre o que é o centênio que tu falou no primeiro centênio, segundo centênio. Setênio. A cada 7 anos a gente vai formando personalidades dentro da nossa psique. Então, o primeiro setênio, do primeiro aos 7 anos, então é toda a parte da inocência do ser humano. É aonde a gente precisa estar num lugar que a gente se sinta acolhido, que a gente se sinta amado. Então, tu imagina aquela criança que teve os pais divorciados, que cresceu num ambiente tóxico, que esteve em contato com muita briga. A criança, na inocência, ela não entende que ela não é o problema, ela não entende que os adultos têm dificuldades emocionais. A criança, ela introjeta o sentimento de culpa, o sentimento de não merecimento de amor, o sentimento de que ela precisa fazer muito para ser vista.
Isso nesse primeiro setênio. E no segundo setênio, então, que é dos 7 aos 14, ela vai colocando esses comportamentos para fora, de uma forma onde ela vai ser uma criança mais tímida, aonde ela vai ser mais rígida, aonde ela vai ser mais introspectiva, onde ela vai ser mais alegre, aonde ela vai talvez destilar a raiva dela. Então, e aí ali no terceiro setênio, que é ali dos 14 aos 21, a gente coloca a nossa personalidade para o mundo. Os pais, eles têm o poder de influenciar os filhos no primeiro e no segundo setênio. Quando chegou na fase da pré-adolescência, já está tudo formado, o subconsciente ele já absorveu a maioria das informações. Ele gravou como se fosse um HD virgem, ele foi gravando informações e depois ele só vai repetindo padrões. Porque hoje, como adulto, tu não pensa, como que eu tenho que pegar uma escova de dente para escovar os meus dentes? Uhum. Como que eu tenho que amarrar o meu cadarço? O subconsciente ele vai dando comandos inconscientes. E aí, nesse terceiro setênio, por isso que a maioria dos pais elas já não conseguem mais influenciar os filhos depois da fase da adolescência. Ou mudar alguns padrões. Por quê? Porque tudo foi moldado antes. Tudo foi colocado e gravado dentro da mente subconsciente. E enquanto que não se ressignifica alguns padrões distorcidos, alguns padrões que comprometem as linguagens de amor, que comprometem as linguagens de segurança, o adulto ele começa a tomar decisões que são ruins para ele e ele não sabe nem o porquê. Uhum. Quantas pessoas se sabotam por falta de merecimento? É. Quantas pessoas se colocam em relacionamentos abusivos porque não se sentem amadas e precisam estar mendigando o amor de outras pessoas? Então, a maioria dos sabotadores, a maioria de todos esses processos internos tem origem na mente subconsciente. Tu só vai conseguir evoluir mudando o padrão que está lá dentro. Sim. Com base nos teus estudos, teus conhecimentos, qual os comportamentos que mais acabam afastando os pais e filhos? De longe, é a falta de amor, né, essa falta de conexão que a gente já falou, mas eu quero trazer um comportamento que a maioria dos pais não se dá conta, e é mascarado até de uma intenção positiva, que é o excesso de controle. Existem muitos pais que são controladores, que eles, ficam super protegendo a criança, que eles, não conseguem que eles vão ditando tudo aquilo que a criança ou adolescente precisa fazer, não dando oportunidade da criança se desenvolver, da criança colocar a personalidade dela para o mundo, dela poder se expressar, dela trabalhar a autenticidade dela. Então, o excesso de controle, ele afasta muito pais e filhos. E principalmente uma criança que ela foi muito reprimida na infância, a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai sair para beber com os amigos, ela vai querer fugir de casa, ela vai querer fazer as coisas erradas, porque ela foi muito controlada. Eu não estou dizendo que os pais eles não têm que ter, que não, eu não estou dizendo que os pais não precisam colocar limites, que os pais não precisam orientar. Orientar é diferente de ser controlador. E é um exercício de autopercepção muito diário, porque senão eu vou estar o tempo todo querendo colocar a minha verdade no teu mundo, querendo colocar aquilo que é importante para mim, para ti. Só que tu é um ser humano completamente diferente de mim, por mais que tu seja o meu filho. Uhum. Consegue perceber como essa questão de controle, ela prejudica vocês como indivíduo? Sim, acaba que daqui a pouco um pai, uma mãe que acha que é o melhor pro filho, acaba pondo as vontades dos pais sobre os filhos, acaba apagando a existência do filho, como se fosse só uma cópia daquela pessoa, Uhum. daquele pai, daquela mãe. E ali, nesse caminho, como alguém daqui a pouco, porque tudo isso é subconsciente ou é pensando no melhor pro filho.
nunca um pai vai desejar mal para um filho, uma mãe. Como que a pessoa, ela consegue se autodiagnosticar, podemos dizer assim, que ela tem alguns padrões que podem melhorar, que ela tem algumas atitudes que daqui a pouco não são tão certas e que ela precisa procurar o autoconhecimento e precisa procurar ajuda. Uhum. Essa é uma pergunta, assim, que ela é bem interessante, né? Porque existe um conceito, muitas vezes a gente não sabe que não sabe. Então, às vezes a gente está rodando no piloto automático no dia a dia e não se dá conta de alguns padrões comportamentais que a gente tem. Então, os nossos resultados, eles sempre vão ser o sintoma daquilo que está rodando dentro do nosso mundo subconsciente. E se eu não estou tendo uma boa relação com o meu filho, é porque existe um comportamento, existe uma crença limitante dentro de mim que eu ainda não estou conseguindo tirar o melhor, que eu não consigo entregar o meu melhor. E a maioria das pessoas, elas ainda relutam de, de buscar ajuda, de se entender, porque até pouco tempo atrás, quem ia buscar ajuda com autoconhecimento ou a questão de se compreender, era só indo para um psicólogo, indo para um psiquiatra, não existia tão abertamente a questão de mentorias, a questão de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, isso vem aflorando de uns 13, 15 anos para cá, que tem se falado mais abertamente mesmo, há 5 anos para cá, muitas outras estilos de terapias alternativos têm ajudado a pessoa a se autoconhecer. Eu gosto muito de trazer analogia assim, Thomas. A gente tenta fazer as coisas sozinho. E porque a gente precisa de validação, a gente quer provar para a gente mesmo que a gente dá conta de fazer as coisas, então o ser humano ele tá sempre tentando fazer as coisas sozinho. É como se tu tivesse com teu carro e tivesse furado um pneu na beira da estrada e tu precisa trocar aquele pneu. E aí tu abre o teu porta-malas e dentro do teu porta-malas só tem uma chave de fenda. Uhum. Então, tu só tem uma ferramenta dentro da tua mente subconsciente, que é o porta-malas, que é uma chave de fenda. Como que tu vai fazer para trocar? Tu vai passar muito trabalho. Então, o autoconhecimento, ele faz isso, ele traz ferramentas diferentes para dentro da mente de como tomar decisões diferentes, de como fazer diferente. Então, se tu abrir um porta-malas e ali tu tem uma chave de fenda, tu tem uma chave de roda, tu tem um macaco, tu tem um step reserva, olha o quanto isso facilita a vida. Então, a maioria das pessoas, ela ainda não busca autoconhecimento pela ignorância, pelo fato de não conhecer, de não entender a necessidade de ter essas ferramentas dentro de si. Sim, que também daqui a pouco é o ego das pessoas também, eu não vou procurar ajuda porque eu sei resolver. Eu vou Uhum. dar um jeito, eu não preciso. Sendo que daqui a pouco uma simples conversa, uma hora de atendimento ali, a pessoa resolve muitas coisas e aprende a lidar com muitas situações. Muito. E a maioria das pessoas que tem dificuldade de pedir ajuda foram as crianças que foram invalidadas da infância, que não foram ouvidas, que não foram atendidas, que o adulto não conseguiu dar um suporte emocional. Então, quando ela se torna adulta, dentro do subconsciente dela, ela toma as decisões por ela, porque ela nunca teve ninguém que deu um bom conselho, que ajudou ela quando ela precisava. Então, por isso que ela tenta sempre fazer as coisas sozinha. E aí entra muito assim a questão da teimosia, a questão de eu tento fazer do meu jeito. E quando eu consigo ter essa flexibilidade de entender que eu não preciso saber de tudo sozinho. Existem tantas coisas que estão ao meu dispor para me ajudar, por que que eu não vou usar isso a meu favor? Né? E voltando ali que tu falou uma história ali do passado que tu teve a crise dos 30 Uhum. alguns anos atrás. Eu quero saber agora pro futuro. Aonde que tu imagina? O que que tu quer? Onde que tu quer que a gente esteja daqui 10 anos? O que que tu imagina que a gente
Como Daqui vai 10 ser? anos. Então, quando eu conheci a programação neurolinguística, ela fala muito sobre a gente mentalizar, sobre a gente ter a clareza de pensamentos, sobre clareza de metas, clareza de ações. E esse dia de hoje é a realização de uma meta que estava já dentro da minha mente há muito tempo. E eu tenho uma visão muito clara de onde a gente vai estar daqui 10 anos, que é levando conhecimento para as pessoas, treinando outras pessoas, tu com a tua família, eu com meu futuro esposo, mas a gente vai estar num movimento crescente de entregar esse conhecimento para as pessoas, porque isso foi o que mudou a nossa relação dentro da nossa casa. Quantas famílias não precisam desse conhecimento? Sim. Quantas pessoas não precisam se autoconhecer, se libertar dos seus monstros internos, dos seus bloqueios, daquilo que está travado dentro de si? Quantas pessoas gostariam de demonstrar amor e não conseguem demonstrar? Quantos filhos gostariam de ter um abraço de um pai e de uma mãe e não conseguem? Então, a nossa missão, ela é linda. Tem um grande futuro pela frente que vai se realizar em nome de Deus. Uhum, Muitas famílias a serem ajudadas, muita história a vir pela frente. sim. Tu, tu comentou ali, falou bastante sobre a programação neurolinguística. Uhum. Me explica um pouco melhor o que que é a programação neurolinguística. Uhum. A programação neurolinguística, ou PNL, né, ela é a arte da excelência humana. É um manual, como a gente entende, como a nossa mente funciona. Porque a nossa mente ela é dividida na mente consciente e na mente subconsciente. E quem comanda os nossos dias é a mente subconsciente. E a nossa mente ela pode ser comparada com um smartphone de última geração. Só que se eu não souber utilizar, se eu não ler o manual, se eu não souber, se eu não buscar informações, ele vai ser só mais um aparelho que vai fazer ligação, enviar uma mensagem. E quando eu leio o manual, quando eu entendo de toda a complexidade que é um smartphone de última geração, eu consigo fazer uma foto com melhor resolução, eu consigo gravar um vídeo de qualidade, eu consigo baixar aplicativos que vão ajudar a minha vida a ser mais fácil. Então a PNL é justamente isso, ela é um manual de como entender a nossa mente, como ela funciona e como usar isso para a gente ter excelência na vida. E dentro da PNL eu tenho hoje um presente para vocês, lembra que eu falei? Aqui vocês vão ver, vai ter um QR Code com um presente para vocês, como usar a PNL para hackear a mente e vender mais em 7 dias. Vendas é só uma das micromodalidades aonde a PNL pode te ajudar a ter excelência, onde ela pode te ajudar a alavancar os teus resultados. É um grande processo que vem por aí. E tu comentou também sobre a mentoria e a formação. Uhum. Qual que é a diferença entre elas? A mentoria ela é um processo individual que a pessoa ela tem 8 a 10 encontros comigo para trazer algo que ela precise trabalhar, ou um bloqueio emocional, um trauma de infância, algo que ela não consiga resolver sozinha, ou quando a pessoa ela está perdida, em busca de propósito de vida. Então a mentoria ela é mais um direcionamento meu, aonde eu vou ajudar a pessoa a se compreender e trazer ferramentas para ela aplicar no dia a dia. E a formação de autoconhecimento e programação neurolinguística, é aonde eu ensino as pessoas todas as técnicas para elas se auto-aplicarem. Tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses 15 anos estudando sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento, sobre programação neurolinguística, tudo isso eu ensino para os meus alunos, para eles aplicarem no dia a dia, porque foi isso que eu aprendi, foi isso que eu fui aplicando contigo ao longo da tua criação. E isso fez uma diferença gigantesca na minha vida quando eu fiz a minha primeira formação em programação neurolinguística e aprendi as técnicas, porque a gente tem no mínimo 60 bloqueios emocionais. Então tu imagina, tu ter as ferramentas para poder te desbloquear sozinho todos os dias.
fazer alguma coisa diferente e evoluir. Então a formação ela é para isso, para aprender essas técnicas. Hum. E por que tu defende que dessa formação, a mentoria, deve ser feita pelo menos uma vez na vida? Ah, eu sou suspeita em falar, né? Eu sou fã incondicional do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, porque se eu me conheço, eu consigo lidar com os meus sentimentos, eu consigo enxergar os meus padrões e eu consigo evoluir. E a programação neurolinguística, essa formação em programação neurolinguística, ela vai ajudar a te trazer ferramentas para tu ser excelente em qualquer área da tua vida. Grandes pessoas. O Napoleão Hill, ele estudou as pessoas que mais fizeram sucesso nos Estados Unidos na época dele. E todas essas pessoas, elas usavam ferramentas de programação neurolinguística. Elas usavam tudo aquilo que eu ensino, porque tem vários pressupostos, e dentro dos pressupostos da PNL se é possível para uma pessoa fazer, é possível para que outra pessoa também faça. Então, eu ensino muito esses padrões comportamentais, eu ensino muito as técnicas, porque tu vai conseguir te auto-aplicar e vai conseguir aplicar com as pessoas que tu ama dentro de casa e até mesmo para desenvolver, liderar uma equipe com excelência. Uhum. É algo importantíssimo para a vida de alguém que quer melhorar, que quer procurar uma vida melhor, né? Sim. E a última pergunta, pra gente encerrar esse episódio. Se tu pudesse dar um conselho para pais e filhos, mãe e filho, enfim, que têm dificuldade em se conectar, dificuldade em se relacionar, dificuldade de ter um relacionamento saudável dentro de casa, Uhum. que dica que tu daria? Ah, eu vou ensinar uma técnica que vocês vão poder usar dentro de casa com as pessoas que vocês amam para gerar conexão, que é o abraço de coração. O abraço de coração, ele é uma técnica que eu aprendi logo nos primeiros, também nas minhas primeiras formações, e desde então a gente usa muito dentro da nossa casa, né? A gente tem muito essa intimidade e a gente consegue entender como que funciona. Eu vou trazer aqui, então, os benefícios do abraço de coração, eles são uma explosão de ocitocina, que é o hormônio do amor e da felicidade. Ele diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele estimula a glândula timo, que é a responsável pela produção de anticorpos. Ele ajuda na questão de entender sobre segurança emocional por causa da linguagem não verbal, e ele ajuda muito na questão do humor, porque vai liberar hormônios como dopamina, serotonina. Esse abraço, ele é um abraço diferenciado, a gente conecta ele do lado esquerdo com o lado esquerdo. Ele tem que ter uma duração de no mínimo 30 a 40 segundos. Então, se você estiver assistindo esse episódio, você conecta com a pessoa que você está aí, que você ama, que você quer gerar essa conexão, porque isso, a partir de agora, vai fazer uma grande diferença. Isso faz a diferença não só na nossa vida, mas como na pessoa que recebe um abraço diferenciado. Eu vou demonstrar agora com o Thomas. Então, a gente vai conectar aqui o lado esquerdo com o lado esquerdo, vai centralizar bem o peito e vai descansar. Descansar aqui, ó. 30 segundos. Te amo. Deixa eu contar para vocês que nem sempre foi assim, essa conexão que eu tive com o Thomas, porque
Eu tinha uma dificuldade de demonstrar meus sentimentos com ele, então, quando eu comecei a desenvolver, a aprender as técnicas de programação neurolinguística, quando eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a entregar mais amor. Eu consegui ser uma mãe mais amorosa, eu consegui ser mais pacienciosa. Então, se conectou contigo, se tu precisa se desenvolver melhor como ser humano, se tu precisa aprender técnicas para poder se auto-aplicar e aplicar com outras pessoas, eu te convido a participar da formação em autoconhecimento e nos vemos no próximo episódio.